Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Antes de começar essa aula, eu peço que prestem atenção aqui no vídeo. Onde que está o laser do ponteiro? Onde que está? Onde que está o laser do ponteiro? Ó, ele está bem em cima, estava bem em cima desse pontinho aqui. Esse pontinho é um pontinho especial. A gente vai ver até o nome desse pontinho aqui, ó. Todas as aulas têm esse gráfico aqui. E a gente vai ver até o nome desse pontinho. Se você ver todas as aulas, eu começo em cima desse pontinho aqui, ó, o laser do ponteiro. A gente vai ver nessa aula como que chama esse pontinho especial que aparece, está aparecendo na capa de todas as aulas aí de cálculo 2, ok? Nessa aula vamos falar sobre máximos e mínimos de funções de duas variáveis. Lá em cálculo 1 a gente já estudou máximos e mínimos de funções de uma variável. E máximos e mínimos de funções de duas variáveis. Por que a gente vai ficar em duas variáveis? Dá para expandir para mais? Dá. Eu vou pegar em duas variáveis porque a gente consegue enxergar o gráfico de funções de duas variáveis, tá? Por isso. Então nessa aula a gente vai focar bem no funções de duas variáveis. Máximos e mínimos de funções de duas variáveis. E máximos e mínimos tem um monte de aplicação, né? Quase tudo aí na vida a gente quer encontrar o máximo das coisas boas e o mínimo das coisas ruins. Então se eu for modelar alguma coisa e ela tiver duas variáveis, e eu quiser calcular o máximo e mínimo, por exemplo, eu quero calcular o máximo do meu lucro, né? O mínimo dos meus prejuízos, né? Se eu quero calcular o máximo ou o mínimo de alguma coisa que eu modelei que tem duas funções, que tem duas variáveis, eu posso aplicar o que provavelmente eu posso aplicar o que a gente vai aprender aqui nessa aula, ok? Vamos só começar. O que é máximo e mínimo absoluto e local? É bem parecido com o cálculo 1, né? O máximo absoluto é o maior de todos da função. Então, olha o gráfico dessa função. Qual que é o maior de todos? Ó, o maior de todos é esse daqui. Ó, o maior de todos é o máximo absoluto. E o mínimo absoluto é o menor de todos, né? Ó, o mínimo absoluto. Ou global também, né? Pode ser absoluto ou global, né? Máximo absoluto ou global, mínimo absoluto ou global. É isso, é o maior de todos. E local, ok? Local é o seguinte, tem uma região ali no domínio, ok? Que aquele ponto é o maior de todo mundo daquela região. Então esse ponto aqui, ó, ele é um máximo local. Por quê? Se eu pegar uma região lá no domínio, se eu pegar todos os pontos aqui dessa região aqui, ó, ele é o maior ponto dessa região aqui. Então ele é o máximo local. Ele não é o maior de tudo, porque tem esse daqui que é o maior, mas ele é o máximo de uma região. Mesma coisa aqui, ó, esse daqui, ó, se você pegar uma região aqui no domínio, ele é o menor de todo mundo daquela região. Se ele é o menor de todo mundo de uma região, ele é o mínimo local, tá? Essa é a diferença basicamente de máximo global ou absoluto e mínimo, máximo e mínimo local, tá? Em palavras, vamos colocar em palavras agora? Máximo e mínimo absoluto. Ó, então a gente tem o seguinte, o AB vai ser o máximo absoluto de uma função se o f daquele ponto, se o f de AB é maior ou igual que todos os f's de x, para todos os x do domínio, né? Percebe que a f aqui é de D, que é o domínio, né? Contido no R2, porque a gente está com funções de duas variáveis, para R, tá? Então, se o f de AB é maior ou igual que todos os outros f's, que o f de todos os outros xy do domínio, ele é o máximo absoluto. Mesma coisa o mínimo. O AB vai ser um mínimo absoluto se o f de AB for menor ou igual que o f de todos os outros pontos do domínio. Nesse caso, ele é um mínimo absoluto. Agora, local, olha só, a gente está aqui, ó. Tem essa função. O AB é um máximo local se existe um conjunto aberto contendo AB, ou seja, se existe um local, uma região ali contendo AB, tal que o f de AB é maior ou igual que todos os f's de xy dessa região, tá? Então ele é máximo local, o AB é máximo local se o f de AB é maior ou igual que os f's de todos os xy dessa região. Ele é o maior daquele local, daquela região. Aí ele é o máximo local. Mesma coisa, mínimo local, o AB é mínimo local se existe ali uma região contido AB, se o f de AB é menor ou igual que os f de xy de todo mundo daquela região, tá? Perceba que a gente está usando, olha só, maior ou igual e menor ou igual, tá? A gente poderia fazer essa definição usando maior e usando menor, tá? Qual que seria a diferença se eu trocar tipo esse maior ou igual por maior? A diferença é que o igual já não valeria como máximo local.
teria que ser estritamente maior. Ele teria que ser maior que todo mundo. Se tivesse outro igual, ele já não seria máximo local, tá? Mesma coisa, a gente pode usar essa definição de menor ou igual ou menor, tá? Vamos ver em gráfico como que funcionaria a diferença de trocar o maior igual por maior e o menor igual por menor no caso de máximo e mínimo local ou absoluto. Por exemplo, se eu pegar essa função, f de xy igual a x² mais x². Essa função a gente já viu bastante, é o paraboloide de revolução, né? Que é a trufa que eu gosto. Se você pegar o x² mais x², lá no ponto 0, 0, vamos pegar aqui, ó. Lá no ponto 0, 0, eu tenho um mínimo local e vai ser um mínimo absoluto, né? Todo mínimo absoluto é local também, né? Porque se ele é o menor de todo mundo, eu consigo encontrar um local que ele é o menor de todo mundo, porque ele já é o menor de todo mundo, né? Então, consequentemente, eu consigo achar um local. Então, esse daqui é um mínimo local e também um mínimo absoluto. Se eu colocar menor ou igual, ele é mínimo local. Se eu colocar só menor, ele continua sendo, ok? Então, ele é mínimo nas duas definições, tá? Ele é mínimo tanto nessa definição do menor, como nessa definição do menor igual. Ele é mínimo nas duas definições. Percebe até que nessa definição aqui tem alguns pontos que sai daqui, né? Porque aqui pega todos os menores e igual. Esse daqui, os iguais tira, fica só menor, né? Então aqui tira alguns pontos. A gente vai ver um caso aqui, ó. Se eu pegar essa função, x² mais 1. Primeiro, como que é essa função x² mais 1? Perceba que aqui não tem o y, tem o z, porque a função aqui é z igual a f de xy, né? Mas não depende de y. Então, se eu pegar z igual a x² mais 1, eu vou ter aqui uma parábola, tipo essa parábola aqui, ó. Essa parábola aqui, ó. Tá? Vai ser o z igual x² mais 1, que é o x² subindo 1. Né? Percebe que aqui ó, ele estava seriando 0, subiu 1. Ok? E como ele não depende do y, você vai pegar essa parábola e ele vai andar todo o y igualzinho essa parábola, não depende do y. Então essa parábola ela vai andar para frente e para trás no y, igualzinho. Vai ficar esse caso aqui, ó, esse gráfico aqui. Ok? Se você perceber nesse gráfico, ao longo do eixo y inteiro, eu tenho um monte de pontos aqui, ó. Todos esses pontos aqui, ó. Todos esses pontos aqui, ó, que são os daqui, ó, né? Todos esses pontos aqui embaixo são tudo igual, ok? Tudo tem altura 1. O valor da função é 1. Tem algum que é menor que todos, ok? Que não pode ser igual, é menor que todos. Então, se eu usar, por exemplo, essa definição usando a definição do menor, nenhum deles é mínimo, nem local, nem absoluto. Por quê? Absoluto não é, porque tem um monte igual. Local também não é, porque sempre que você pegar uma região, você pega que um deles está incluso, você pega outros pontos ali que são iguais. Então, se você usar lá na definição que a gente acabou de ver, de mínimo, tanto local como absoluto usar menor, esses daqui não vão ser mínimos locais nem absolutos. Agora, se você usar a definição menor ou igual, que é o jeito que a gente estava usando, nesse caso aqui eles são mínimos, ok? Tanto local como absoluto, eles são mínimos. Porque apesar de eu encontrar pontos iguais, mas eu posso usar pontos iguais, tá? Então essa é a diferença. Nesse caso aqui, outros casos que parecem com esse aqui, por exemplo, se eu usar a definição do menor ou igual, eles vão ser mínimo. Mesma coisa se for máximo, né? Se eu inverter, também pode ter alguma coisa que fique máximo, né? Agora, se eu usar o menor, no caso aqui, aí eles já vão deixar de ser mínimo, tá? Essa é a diferença, basicamente, aí de você colocar igual ou não. Aí depende da sua aplicação, se você coloca desse jeito ou desse jeito. Depende muito da sua aplicação. Por exemplo, se eu quiser, estou reduzindo os custos da fabricação de algum produto, né? Ou os prejuízos que eu vou ter, alguma coisa. E aí eu quero encontrar o que eu preciso fazer para ter o menor custo para produzir aquele produto. Ok? Por exemplo. Se eu tiver esse caso aqui, essa função, eu chegar nessa função, eu vou ter vários casos. Se eu fazer desse jeito, eu vou ter um custo. Se eu fazer desse jeito, eu vou ter o mesmo custo. Se eu fazer desse jeito, eu vou ter o mesmo custo. E esses são os jeitos que eu tenho o menor custo, mas eu sempre tenho o menor custo. Então, todos esses pontos aqui são os jeitos que eu tenho o menor custo, mas todos eles eu tenho o menor custo. Então eu posso fazer de qualquer um desses jeitos, ok? Que o custo vai ser igual e ao mínimo possível, ok? Agora, se eu sair dessa linha, por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, ó,
Aí eu vou ter um custo mais elevado. Eu não quero, eu quero menor custo. Então eu posso pegar qualquer um desses casos aqui. E qualquer um desses casos aqui eu vou ter o menor custo. Ok? Então aí no caso eu posso usar o menor igual. Então depende muito da aplicação, tá? Vamos ver aqui, ó, um primeiro resultado. É o seguinte, ó. Se o f, lembrando que o f é de duas variáveis porque a gente está trabalhando, tá? E o d é o domínio. Se o f tem um máximo local ou um mínimo local, tá? Máximo local no ponto AB, ok? E se existem as derivadas parciais nesse ponto AB. Então o AB é um máximo ou mínimo local e tem derivada parcial nesse ponto AB. Então com certeza as duas derivadas parciais vão ser nulas. Tanto a derivada da f em relação a x neste ponto AB vai ser zero, como a derivada da f em relação a y neste ponto AB vai ser zero, tá? Então, se o AB for máximo ou mínimo, com certeza as duas derivadas parciais neste ponto vão ser zero, tá? Não é só uma que é zero, não é só a derivada em relação a x é zero ou y, é as duas ao mesmo tempo, tá? Então, se o AB é máximo ou mínimo local, as duas derivadas parciais ao mesmo tempo são zero, as derivadas parciais naquele ponto AB, tá? Cuidado que a volta não é válida. Se as derivadas parciais forem zero, não é certeza que vai ser máximo ou mínimo local, tá? Então, se eu tinha máximo ou mínimo local, com certeza as duas derivadas são zero. Só que se as duas derivadas são zero, nem sempre vai ser máximo ou mínimo. A gente vai ver até um teorema nessa aula. Antes, vamos só definir o seguinte. Quando as duas derivadas são zero, tem até um nome especial, que é o quê? Ponto crítico, igual ao cálculo 1. Cálculo 1, né, onde a derivada é zero, não é ponto crítico, que são os candidatos a máximo e mínimo. Então aqui os pontos em que as duas, não adianta uma só ser zero e a outra não, as duas têm que ser ao mesmo tempo. O ponto em que as duas derivadas parciais são zero, no caso que a gente está pensando em funções de duas variáveis, tá? Se tiver três variáveis, aí serão as três derivadas parciais. Mas no nosso caso a gente está pensando em duas, depois dá para expandir para mais. Mas se as duas derivadas, todas as derivadas parciais, nesse ponto é zero, então a gente chama esse ponto aí de ponto crítico, tá? Então olha só, o AB é um ponto crítico se existem as derivadas parciais nesse ponto e se as duas são nulas, né? Ambas forem zero, tá? Então os pontos críticos, onde as duas derivadas parciais são zero, são os candidatos a serem máximo e mínimo. Por quê? Todos os máximos e mínimos locais são pontos críticos, que têm as derivadas zero. Mas nem todos os pontos críticos são máximo ou mínimo. Como que eu sei se um ponto crítico é máximo ou mínimo? Aí eu tenho esse teorema aqui, tá? Esse teorema não acha a solução para todos os casos possíveis, tá? Tem outros teoremas mais complexos que dá para usar para encontrar o que esse teorema não vê. Então esse teorema vê uma boa parcela dos casos, tá? Mas ele não vê todos os casos. Vamos ver esse teorema aqui, ó, com cuidado. Suponha que as segundas derivadas parciais de f sejam contínuas e uma bola aberta contínua D e com centro AB, tá? Então eu tenho lá o AB. O AB vai ser um ponto crítico, tá? Eu encontrei que o A e o B é um ponto crítico e eu sei que o AB tem as derivadas, as segundas derivadas parciais. Se é ponto crítico, já tem primeira derivada, tá? Além disso, tem as segundas derivadas parciais também contínuas. Então ele fala o seguinte, se o AB é um ponto crítico de f e eu vou chamar de D, olha só, D, o determinante de HA. Quem que é esse H? Esse H é a matriz hessiana lá da aula passada. Lembra que na aula passada eu falei que a gente usa a matriz hessiana? Okay? Se você ainda não viu a aula de matriz hessiana, volta lá, vê a aula de matriz hessiana que a gente vai usar nessa aula agora, nesse teorema, tá? E o D é o determinante daquela matriz hessiana no ponto AB. Então eu vou calcular a matriz hessiana da F, a matriz hessiana no ponto AB, esse ponto AB é um ponto crítico, ok? E aí eu vou calcular o determinante dele, tá? E aí a gente tem algumas afirmações nesse teorema, que é o seguinte, aqui que começa a ficar legal, ó. Se o D for maior que zero, ou seja, o determinante da matriz hessiana no ponto crítico for maior que zero, e a segunda derivada de f, as duas em relação a x, no ponto AB. Percebe que isso daqui é justamente o primeiro elemento da matriz hessiana. O primeiro elemento da matriz hessiana não é o d2f dx², tá? Maior que zero também? Então AB é o mínimo local, tá? Agora, se o determinante da matriz hessiana for positivo e a segunda derivada de f, as duas em relação a x, ou seja, o primeiro elemento da matriz hessiana, no ponto AB, for negativo, então AB é um máximo local. Se o D for menor que zero,
Então o AB não é nem máximo nem mínimo, é um ponto de sela. O que é ponto de sela? É justamente aquele pontinho especial que eu falei lá no começo da aula. Eu vou definir esse ponto de sela daqui a pouco, tá? E se o D for igual a zero, aí esse caso, esse teorema não afirma nada, tá? Então esse teorema tem um furo, que é justamente o D igual a zero. Se o D for igual a zero, aí eu não posso afirmar nada nesse teorema, tudo bem? Então se o determinante for zero, pode ser máximo, pode ser mínimo, pode ser um ponto de sela. Eu não consigo saber o que é por esse teorema, ok? Então olha só, recapitulando o teorema. Se o determinante da matriz hessiana for positivo, depende do primeiro elemento dela para ver se é máximo ou mínimo. Então se o determinante da matriz hessiana no ponto AB for positivo, eu vejo o primeiro elemento da matriz hessiana. Se esse primeiro elemento for positivo, é mínimo. Se esse primeiro elemento for negativo, é máximo. Se o determinante da matriz hessiana for negativo, eu nem preciso olhar o primeiro elemento, eu já sei que é ponto de sela. E se o determinante for zero, aí eu falo assim, infelizmente, eu não sei o que ele é, tá? Por esse teorema, eu não sei. Procure outro teorema. Então, aqui que é ponto de sela. Ponto de sela aqui, ó, olha só. Ó, lembra do nosso gráfico? No começo de todas as aulas? Esse daqui é um ponto de sela. Se eu pegar a função x² menos y², vai ficar um gráfico mais ou menos desse jeito. X² menos y². Se eu pegar lá, por exemplo, ó, esse daqui está uma aproximação. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, eu vou ter, nesse sentido aqui, que ele vai ser o máximo. Então, se eu pegar só nesse sentido, ó, esse ponto é o máximo. O ponto de sela é o máximo. Mas se eu pegar em um outro sentido, por exemplo, nesse sentido aqui, ó, nesse sentido aqui, ele vai ser o mínimo. E isso é um ponto de sela. Se você olhar no sentido dele é máximo, se ele olhar no outro sentido dele é mínimo. Tá? O ponto de sela é um ponto crítico. Só que ele nem é máximo nem mínimo. Olha aqui, ó, ele é máximo num sentido, mínimo em outro sentido. Se chama até sela porque, olha só, não parece uma sela lá que a gente usa em montaria, por exemplo, de cavalo? Por isso que chama ponto de sela, tá? Esse caso especial, então, que a gente vê em todas as aulas na capa, é um ponto de sela. Ó, vamos definir o ponto de sela aqui com palavras agora, ó. Um ponto de sela é o ponto sobre uma superfície no qual a declividade é nula. Declividade é nula quer dizer as duas derivadas parciais vão ser zero, tá? Mas não se trata de um extremo local, ou seja, não é nem máximo nem mínimo. É o ponto sobre uma superfície na qual a elevação é máxima numa direção. Olha só, se você pegar essa direção aqui verde, ele é o máximo. E mínimo na outra direção. Se você pegar essa direção aqui vermelha, ele é mínimo. O nome vem da semelhança com uma sela de montaria, né? Das superfícies em torno desse ponto de sela. Bem, isso daqui é um ponto de sela, que é o caso que o D for negativo, ok? Então, relembrando esse teorema aqui, usando esse teorema, lembra que a gente vai calcular, primeiro, se eu quero achar máximo e mínimo, o que eu tenho que fazer? Calcular a primeira derivada, que é o vetor gradiente, e ver quando as duas derivadas parciais são zero, para achar os pontos críticos. Então, primeira coisa, eu tenho que achar os pontos críticos, ok? Porque aí a gente vai usar esse teorema nos pontos críticos. Então, primeira coisa, quem são os pontos críticos? Ok? Como que eu acho os pontos críticos? Calculo as derivadas parciais e faço as duas serem zero ao mesmo tempo, ok? Depois que eu saber quem que é o ponto crítico, aí eu pego e calculo a hessiana naquele ponto crítico. E calculo o determinante da matriz hessiana. Okay? E eu vejo o primeiro elemento da matriz hessiana. Se o determinante for maior que zero, eu vejo o primeiro elemento. Se o primeiro elemento for maior que zero, é mínimo local. Se for menor que zero, é máximo local. Já se o determinante não for maior que zero, mas for menor, é ponto de sela. Nem preciso olhar qual que é o sinal do primeiro elemento. Porém, se ele for igual a zero, aí eu falo, não sei o que é. Tá? O teorema fala, eu não sei o que é. Vamos um exemplo aqui, ó. Esse daqui, x² mais y². Eu já sei. A gente já viu esse daqui. Vai ser o 0, 0. Vai ser o mínimo local, tá? Mas vamos fazer a conta. Vamos lá fazer a conta? O que eu preciso fazer? Eu preciso calcular as derivadas parciais. Então, eu vou calcular a derivada em relação a x e a derivada em relação a y, tá? Calcula aqui a derivada em relação a x. É 2x e aqui 0. A derivada em relação a y. Aqui 0 e aqui fica 2y. Essas são as derivadas parciais, tá? E eu vou igualar as duas derivadas parciais a zero. Ou seja, tanto essa derivada parcial tem que ser zero,
ou seja, o 2x tem que ser zero, derivada parcial em relação a x tem que ser zero, tanto essa derivada parcial tem que ser zero, tá? O 2y, que é a derivada parcial em relação a y, também tem que ser zero. Aí é o seguinte, se 2x é igual a zero, qual que é o valor do x? O 2 passa dividindo, x tem que ser zero. Mesma coisa no y. O 2 passa dividindo, o y tem que ser zero. Então, para zerar a primeira derivada, a derivada em relação a x, o x tem que ser zero. Então, beleza, eu já sei que o x tem que ser zero. Porque a primeira derivada tem que ser zero. A derivada em relação a x tem que ser zero. E para a derivada em relação a y ser zero, o y tem que ser igual a zero. Então, só tem um ponto crítico, o 0, 0. Meu único ponto crítico, o 0, 0, é um ponto crítico. No caso, é o único ponto crítico dessa função. Ok? Aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o teste. Eu vou calcular o determinante da matriz hessiana para aí sim saber se é positivo. Eu vejo o sinal do primeiro elemento. Se é negativo, aí é ponto de célula. Então, vamos calcular aqui ó, a matriz hessiana. A matriz hessiana é o seguinte, ó. A gente já sabe que a derivada em relação a x deu 2x, né? A matriz hessiana é o seguinte. Na primeira linha, não é a derivada em relação a x? Eu vou pegar esse 2x, derivar em relação a x dá 2. Eu vou pegar esse 2x, derivar em relação a y dá 0. Ok? E aí, na segunda linha, não é a derivada em relação a y? Que deu 2y, a gente já fez a conta. Aí aqui eu vou derivar em relação a x, que dá 0. Aqui eu vou derivar em relação a y depois, que dá 2. Tá? Esse é o h de x, ok? Sempre vai ser, para qualquer xy, a hessiana nesse caso é 2, 0, 2, 0. A gente teria que calcular a hessiana no ponto crítico, que é o 0, 0. Ok? A gente teria que calcular a hessiana no ponto crítico. Tá? Mas no caso a hessiana é sempre constante. Então em todos os pontos ela é isso daqui, 2, 0, 0, 2. Veja que não depende de xy. Tá? Então como ela é 2, 0, 0, 2 em todos os pontos, no ponto crítico ela também vai ser isso. Ok? Mas se tivesse xy, a gente trocava pelo ponto crítico. Agora vamos calcular o determinante da matriz hessiana no ponto 0, 0. Qual que é o determinante? Qual que é a matriz hessiana? Essa daqui, ó. 2, 0, 0, 2. Eu vou calcular esse determinante. Determinante de uma matriz 2 por 2 é fácil. Você multiplica a diagonal principal, 2 vezes 2, menos o produto da diagonal secundária, 0 vezes 0. 2 vezes 2 é 4, 0 vezes 0 é 0. 4 menos 0 é 4. 4. Esse daqui é o D. É o determinante de matriz hessiana. Perceba que o D é positivo. Ok? E o primeiro elemento da matriz hessiana, que é o D2f dx², que é o que a gente precisa, no ponto 0, 0, que é o primeiro elemento da matriz hessiana, também é positivo. Então, o D é positivo. O primeiro elemento da matriz hessiana no ponto é positivo. Lembra que se o D é positivo, depende daqui. Se aqui fosse negativo, era máximo. Como aqui é positivo, é mínimo. Então, no caso, como os dois são positivos, o 0, 0 é mínimo local. E aí ele vai até ser o mínimo global também. Mas aqui, no caso, ele acha os locais globais. Né? O que a gente pode fazer é achar todos os mínimos locais, né? E ver qual que é o menor de todos. É uma forma para achar o global. Tá? Então, ó, só voltar no teorema, só para lembrar. Ó, o D deu positivo. Ok? O primeiro elemento da hessiana também positivo, mínimo local. Mínimo local. Ok? O gráfico lembra que ó, o 0, 0 é mínimo local. A gente já viu. E se tiver esse caso aqui? Esse caso a gente já viu também. Lembra que vai ser ponto de célula esse daqui? Que vai ser no 0, 0? Vamos fazer a conta aqui para ver se realmente dá D negativo. Vamos lá. Vamos calcular as derivadas parciais. Derivada da f em relação a x dá 2x também. Derivada da f em relação a y dá menos 2y. Aí eu quero que as duas derivadas parciais sejam zero. Derivada parcial em relação a x tem que ser zero, ou seja, o 2x tem que ser zero. E a derivada parcial em relação a y tem que ser zero, ou seja, o menos 2y tem que ser zero. Nesse caso aqui,
o x tem que ser 0, né? Passo 2 dividindo, 0 dividido por 2 é 0. Nesse daqui, passo menos 2 dividindo, 0 dividido por menos 2 também tem que ser 0. Então, tanto o x como o y é 0. Então, o 0, 0 também é ponto crítico nesse caso. Também é ponto crítico. O que a gente precisa calcular? A matriz hessiana. Vamos calcular a matriz hessiana. Vamos relembrar quem que é a derivada da f em relação a x. É 2x. Aqui eu vou derivar essa derivada da f em relação a x, de novo em relação a x, que dá 2, e depois em relação a y, que dá 0. E aí, aqui na segunda linha, eu vou pegar a derivada da f em relação a y, que deu menos 2y. Aí eu vou derivar isso em relação a x, que dá 0, e isso em relação a y, que dá menos 2. Ok? Lembrando que eu preciso da hessiana no ponto crítico, que vai ser 2, 0, 0, menos 2. Tá? Porque não tem x e y para substituir aqui também. A gente vai ver um exemplo que tem x e y para substituir. Mas por enquanto não tem. Aí a gente vai querer calcular o quê? O determinante da matriz hessiana no ponto crítico. Quer pegar essa matriz aqui, né? O determinante nesse caso de 2 por 2 é fácil. Produto da diagonal principal, 2 vezes menos 2, menos o produto da secundária. Tá? Nesse caso deu 0, mas nem sempre vai dar 0. Tá? 0 vezes 0 dá 0. 2 vezes menos 2 dá menos 4. E menos 4 menos 0 é menos 4. Esse daqui é o D, que é o determinante da hessiana no ponto. O D é negativo. Ok? O que eu falei? Que se o D é positivo, a gente olha o primeiro elemento da hessiana. Se ele for positivo é mínimo, se ele for negativo é máximo. Mas se o D for negativo, eu nem preciso olhar o primeiro elemento da hessiana. Se o D for negativo, com certeza é ponto de célula. Então, no caso, nosso ponto crítico, que foi o 0, 0, é ponto de célula. Ok? Aí eu nem preciso olhar o primeiro elemento aqui. A gente já viu que nesse caso aqui, o x² menos y², a gente vai ter que o 0, 0 aqui vai ser um ponto de célula. Ok? Até aí, tranquilo? Vamos ver mais dois exemplos. Um exemplo legal antes de ir para o último. Encontre os pontos máximos, mínimos e pontos de célula dessa função y². Mesma coisa. Vamos calcular as derivadas. Sempre que quer calcular máximo, mínimo e ponto de célula, o que você faz? Primeiro encontra os pontos críticos. Quem são os pontos críticos? Os pontos em que as duas derivadas parciais são zero. Então você precisa calcular as duas derivadas parciais, igualar a zero e ver quais pontos quiseram as duas derivadas parciais. Vou derivar primeiro em relação a x. Aqui não tem x, é só y. Então a derivada é zero. Aí derivada em relação a y, olha só, é 3y². Aí o que eu vou fazer? Qual que é a derivada em relação a x? É zero. Ok? Mas o zero tem que ser igual a zero, porque eu não quero que a derivada em relação a x tem que ser zero. Ela já é zero, tá? Então isso daqui, nada a fazer. A derivada em relação a x já é zero, sempre. Já é zero sempre. Tá? Então, tudo bem, beleza. Por enquanto, todos os pontos que você está fazendo. A segunda derivada é zero sempre, beleza. Todos os pontos que eu colocar ali na segunda derivada em relação a x dá zero. Todos os pontos estão valendo por enquanto. Agora, nesse caso aqui, se eu quiser que a derivada em relação a y seja zero, eu vou querer que o 3y² seja zero. Ok? Isso vai ter o seguinte, ó. O 3 vai passar dividindo, né? 0 dividido por 3 é igual a y². Aí o 0 sobre 3 é 0. E o y, o quadrado passa a raiz. E raiz de 0 é 0. Ou seja, o y tem que ser 0. Então, o y tem que ser 0 obrigatoriamente. O x pode ser qualquer um. Então, quem são meus pontos críticos? Pontos críticos. X pode ser qualquer um, 0, né? O x pode ser qualquer número real. Esse pode ser qualquer um. Coloca qualquer x. Olha só as derivadas parciais. Qualquer x, x2 e y0. Vai zerar as duas derivadas parciais? Vai. Coloca o x10, porque as derivadas parciais não tem x. Coloca x10 e y0. Vai zerar as duas derivadas parciais? Vai. O importante é o y ser 0. O x pode ser qualquer um. Então, se você pegar, por exemplo, no yx aqui, ó, lembra que é função de duas variáveis. Então, aqui está meu domínio, tá? Aqui está o domínio. O y tem que ser 0 e o x pode ser qualquer um. Então, todos esses pontos em cima do eixo x, pega qualquer ponto aqui.
o x3 e o y0. Zero as derivadas parciais. Então todos esses pontos aqui são pontos críticos. Tem infinitos pontos críticos. x0 vai ser todos os pontos críticos, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular a matriz hessiana, tá? São infinitos pontos críticos. Vamos ver como que a gente trata. Vamos calcular a matriz hessiana para ver se esses pontos críticos são máximo, mínimo, são pontos estela, não tem nada, não dá para afirmar nada. Vamos ver. Eu vou pegar aqui, ó, a hessiana. Aí a gente tem o seguinte, que a derivada de f em relação a x deu zero. E eu vou pegar essa derivada, aqui não é a derivada das duas em relação a x, eu vou pegar a derivada em relação a x e derivar de novo. Derivada de 0 é 0. E eu vou pegar essa aqui e derivar em relação a y, dá 0. E eu não vou pegar a derivada parcial em relação a y, que deu 3y², e vou colocar aqui. Derivada aqui em relação a x, dá 0. Derivada em relação a y, vai dar 6y. Essa é a matriz hessiana, tá? Se eu calcular a matriz hessiana nesse caso aqui, ó, se eu calcular o determinante da matriz hessiana nesse caso aqui, genérico, já vai dar 0. Porque olha só, 0 vezes 0, 0 vezes 6y, desculpa, é 0, menos 0 vezes 0, já vai zerar, só nesse caso. Se eu trocar pelos pontos críticos, quem que seria o ponto crítico? Seria um x de 0, ok? Aí a matriz hessiana seria o quê? Aqui já é 0, aqui já é 0, aqui já é 0, aqui é trocar o y por 0. Aí zera tudo, aí fica mais 0 ainda, tá? Então a determinante desse jeito já é 0, se a gente trocar o ponto crítico, que é o y0 e o x qualquer, continua 0 o determinante. Então olha só, nesse caso d é igual a 0. Se o d é igual a 0, quer dizer o quê? O teorema não tem nada a afirmar. Eu não sei se esses pontos críticos são máximo, eu não sei se esses pontos críticos são mínimo, eu não sei se esses pontos críticos não são nem máximo nem mínimo, ok? Se você pegar, por exemplo, o gráfico do y ao cubo, vamos pegar o gráfico do y ao cubo? Esse daqui é o gráfico do y ao cubo. Porque se você pegar lá, o f seria o z, né? Eu tenho um z igual a y ao cubo. Z igual a y ao cubo. Se você pegar aqui, ó, aqui esse vermelho seria o x, tá? O z igual a y ao cubo seria o gráfico de uma função... Opa. Seria o gráfico de uma função assim. Que seria uma função, lembra do x ao cubo? Né? Mas no caso aqui z é igual a y ao cubo. Essa função. Como não depende de x, essa função ela vai para frente do x para igual e para trás igual. Infinito para frente e para trás, tá? Lógico, dependendo do domínio, né? Se a gente colocar o domínio real R2, aí ele vai para frente e para trás para sempre. Perceba que os pontos críticos são todos esses daqui, ó, que a gente encontrou. Todos esses aqui, que não depende do x. Qualquer x, mas o y é 0. Ó, aqui é o y. O y tem que ser 0. E aqui é o x, tá? Pega todos aqui, ó. Todos esses pontos aqui. Que é o x e o y 0. Todos esses daqui são pontos críticos. Todos aqui a derivada é 0. Mas perceba que eles não são nem máximo nem mínimo. Ok? Esse é um caso ali que vai dar o teorema nada a afirmar. Tá? Ó, ele não é nem máximo nem mínimo. Mas, professor, se for máximo, tem como, ou mínimo, tem como o teorema também dar igual a 0 e não ter nada afirmado? Sim, tem como. Se você pegar esse daqui que a gente já viu, eu não vou fazer esse daqui na aula, tá? Mas é bem parecido com o que a gente acabou de fazer. Se você pegar essa função aqui e tentar usar o teorema, você vai ver que os pontos críticos vai ser desse jeito, ó. Os pontos críticos vai ser desse jeito. O x tem que ser 0 e o y pode ser qualquer. Porque se você pegar aqui, ó, aqui está o y, aqui está o x, tá? O x igual a 0 está aqui, tá? Então todos esses pontos aqui é x igual a 0 e o y qualquer. Todos esses pontos aqui, na verdade aqui no chão, né? Mas aqui usando ele na altura dele da função. Todos esses pontos aqui vão ser pontos críticos. Okay? E se a gente usar, por exemplo, a definição do menor ou igual, eles vão ser mínimo, locais. Ok? Só que no caso, quando você for calcular o determinante da hessiana, vai dar 0. Então esse teorema não consegue, por exemplo, diferenciar esses pontos, que são mínimos locais nesse caso, desses pontos aqui, por exemplo. Que não são nem máximo nem mínimo em nenhuma definição. Ok? Nem do maior igual, nem do maior, nem do menor, nem do menor igual. Ok? Então nesse caso aqui o teorema não falou o que é,
Olhando pelo gráfico, sabe que dá para ver que não é nem máximo nem mínimo. Nesse caso aqui também o teorema não vai conseguir falar. Olhando no gráfico, dá para saber que são mínimos, né? Usando a definição do menor igual. Agora vamos para o último exemplo da aula. Olha só, encontre os pontos de máximo e mínimos e cela dessa função. f de xy, x à quarta mais y à 4 menos 4xy mais 1, tá? Vamos começar calculando as derivadas parciais, porque se eu quero máximo, mínimo e ponto de cela, tem que ver os pontos críticos. Quem que são os pontos críticos? São os pontos em que as derivadas parciais são zero. Vamos derivar em relação a x. Aqui vai ficar 4x ao cubo. Aqui não tem x, é zero. Aqui vai ficar menos 4y, né? Que a derivada de menos 4x é menos 4 e o y mantém. Derivada de mais 1 é zero. E a derivada em relação a y. Aqui é zero. Aqui vai dar 4y ao cubo. Vamos colocar esse 4 certo. 4y ao cubo. Aqui, derivada de menos 4x, menos 4 e o x mantém, porque é constante. Derivada de y é 1, então fica desse jeito. E derivada de 1 é 0, tá? Mas aí a gente tem que derivar e igualar as derivadas a zero. Então, a derivada em relação a x, não é isso daqui? 4x ao cubo menos 4y. Isso tem que ser zero. E a derivada em relação a y, que é isso daqui, ó. 4y ao cubo menos 4x, também tem que ser zero. Ok? O que eu posso começar fazendo? Vamos pegar aqui e colocar... Ó, só para facilitar a nossa vida, eu vou dividir tudo por 4, tá? Esse lado por 4 vai ficar x ao cubo menos y igual a zero. E aqui também tudo por 4. Vai ficar y ao cubo menos x igual a zero, tá? Então eu vim aqui dividir todo esse lado por 4, todo esse lado por 4, todo esse lado por 4, todo esse lado por 4. Né? Eu posso, porque são iguais. Se eu dividir os dois lados por 4, continua igual, tá? Que seria a mesma coisa que colocar o 4 em evidência e passar o 4 dividindo por 0, 0 sobre 4 seria 0. Tá na mesma. Dá isso aqui. Perceba que aqui a gente tem um sisteminha para resolver. Eu quero que o x ao cubo menos y seja 0 e ao mesmo tempo o y ao cubo menos x também seja 0. Então, geralmente, quando a gente pega uma derivada parcial, eu quero que as duas sejam zero, eu chego no sistema, porque eu tenho duas equações que resolver ao mesmo tempo, e as duas têm que ser zero. Vamos resolver essa equação aqui. O que eu posso fazer? Ó? Nesse caso aqui de cima, eu vou colocar o y para lá. Ó, x ao cubo, o y está negativo, passa para lá positivo. Tá? Por que eu vou fazer isso? Porque é o seguinte, ó, eu não tenho, aqui eu vou chamar de 1, eu vou chamar de 2, tá? Eu não tenho na equação 2 que y ao cubo menos x é igual a zero, tá? E na equação 1 eu não troquei eu não sei que o x ao cubo tem que ser y, então eu vou trocar esse y por x ao cubo, tá? Então olha só, o y vira x ao cubo. Por quê? Esse cubo ficou aqui e esse y virou x ao cubo, ok? Aqui o quê? Menos x igual a zero. X ao cubo é o quê? Potência diante de potência, multiplica os expoentes. 3 vezes 3 é 9. X elevado a 9 menos x igual a zero. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o x em evidência. Aqui não é x elevado a 9, que é x vezes x vezes x vezes x vezes x 9 vezes. Se eu tiro um x, sobra 8x, né? X elevado a 8. E aqui não é menos x, tem um número 1 escondido, menos 1x. Se eu tiro o x, sobra o menos 1. Tá? Isso igual a zero. Então, a gente tem um produto de duas coisas igual a zero. Então, ou o primeiro é zero, ou o x é igual a zero, ou o segundo é zero, ou o x elevado a 8 menos 1 é zero. Se o x é zero, o x é zero. Beleza. Se o x elevado a 8 menos 1 é zero, como que eu resolvo isso daqui? Eu passo o 1 para lá, ok? Eu passo raiz oitava de 1 para lá. Lembrando que se o expoente é par, eu passo mais ou menos. Então, vai ser mais ou menos raiz oitava de 1. E raiz oitava de 1 é 1. Então, eu tenho o seguinte. Eu tenho x igual a menos 1. Eu tenho x igual a 1 positivo, tá? Sempre que o expoente for par, passa mais ou menos raiz. No caso, raiz oitava de 1 é 1. Por que raiz oitava de 1 é 1? Porque 1 elevado a 8 é 1, tá? E aí é mais ou menos. Então, eu tenho aqui 3x eu encontrei, tá? Eu encontrei x igual a 0, eu encontrei x igual a 1 e x igual a menos 1.
Vamos pegar aqui, ó, os x que eu encontrei, ó. X igual a 0, x igual a 1, x igual a menos 1. Como que eu acho o y? Olha aqui, ó. O y não é igual a x ao cubo, tá? Eu sei que o y é igual a x ao cubo. Então é só fazer o seguinte, ó. Quem que é o y? O y é igual a x ao cubo, né? No caso, 0 ao cubo é 0, ou seja, o y é 0. Então eu achei um ponto crítico, que é o x0 e o y0, tá? Quando o x é 0, o y tem que ser 0, porque x0 e como o y é x ao cubo, o y vai ser 0, tá? E quando o x é 1? Bom, é só trocar aqui, ó. Vai ficar 1 ao cubo. 1 ao cubo é 1. Então, quando o x é 1, o y é 1. O outro ponto crítico. Então, quando o x é 0, o y é 0. Quando o x é 1, é 1. E o x igual a menos 1? Então, você troca lá no ao cubo menos 1. Menos 1 ao cubo é menos 1, tá? Porque 1 ao cubo é 1 e negativo com expoente ímpar continua negativo. Então, quando o x é menos 1, o y é menos 1. Tudo bem? Deu igual por coincidência, mas você viu que nem sempre estaria igual, tá? Se, por exemplo, eu encontrasse o x2, o y seria 2 ao cubo, que seria 8, já seria diferente, tá? Mas, no caso, eu tenho esses 3 pontos críticos. Esse e esse. São pontos críticos. Tá? 0, 0, 1, 1 e menos 1, menos 1. Lembrando, eu calculei as duas derivadas parciais, igualei as duas a 0, cheguei num sisteminha, tá? E aí eu fui resolver esse sisteminha. Eu isolei o y em uma e substituí na outra, aí eu achei 3 valores possíveis para x. E aí eu peguei essa daqui que eu tinha isolado y e joguei cada um destes x que eu tinha encontrado. Para cada um desses x eu encontrei um outro y. Então, para cada x eu encontrei o y dele que zera as derivadas. Então, por exemplo, se você colocar aqui os dois zeros, testa aí depois, os dois zeros, vai zerar as duas derivadas. Se você colocar tanto x como y1, coloca aqui tanto x como y1, vai zerar as duas derivadas ao mesmo tempo. Coloca tanto x como y igual a menos 1. Troca aqui o x por menos 1 e o por menos 1, em cima e embaixo. Vai zerar as duas derivadas. Se você pegar outro ponto, tipo 1 e 0, ou 1 e menos 1, troca tipo o x por 1 e o y por 0, já não vai zerar. O y por 1 e o y por menos 1, já não vai zerar as duas. Os únicos pontos que zeram as duas ao mesmo tempo são esses 3 pontos. x0 e y0 zera as duas ao mesmo tempo. x1 e y1 zera as duas derivadas ao mesmo tempo. x menos 1 e y menos 1 zeram as duas derivadas ao mesmo tempo. São os únicos pontos críticos. São os únicos pontos que zeram as duas derivadas ao mesmo tempo, tá? Esses 3. Vamos calcular agora a matriz hessiana. Lembrando que a derivada... Vamos dar mais espaço aqui, ó. A derivada da f em relação a x deu 4x ao cubo menos 4y. Aí na matriz hessiana eu vou derivar isso daqui em relação a x, depois em relação a y, né? Em relação a x vai dar 12x², né? Ó, vou derivar aqui lá em relação a x, né? O 3 passa multiplicando, 12x². Aqui não tem x, 0. E aí eu vou derivar isso daqui em relação a y, né? Se você não lembra da matriz hessiana, volta na aula passada, tá? Eu vou deixar até na descrição do vídeo aqui a aula passada. Vou derivar isso daqui em relação a y. Aqui não tem y, é 0. Aqui tem y derivada de menos 4y em relação a y, dá menos 4, tá? Aí na segunda linha eu vou pegar a derivada em relação a y, que deu 4y ao cubo menos 4x. A gente já fez isso. Aí eu vou derivar isso daqui em relação a x. Aqui não tem x, é 0. Aqui tem x, a derivada fica menos 4. Tá? E eu vou derivar isso daqui em relação a y. Aqui não tem y, é 0. E essa parte tem, né? O 3 passa multiplicando, 12y². Tá? Lembrando que a matriz hessiana nos pontos críticos. Então agora a gente precisa calcular a matriz hessiana em cada um dos pontos críticos. Vamos começar no 0, 0. Vamos começar no 0, 0. É um ponto crítico. E vamos ver se o 0, 0 é máximo, é mínimo, ponto zero, o que é. Vamos calcular a matriz hessiana no ponto 0, 0. Tá? Troca aqui o x por 0, vai zerar. Aqui é menos 4, não adianta. Aqui é menos 4, não tem o que trocar. E aqui troca o y por 0, vai zerar. Tá? Então, no 0, 0, a matriz hessiana, ou seja, trocando o x e o y por 0, que são os pontos críticos, dá desse jeito. Aqui fica, troca por 0, 0. Aqui troca por 0, 0. Aqui fica menos 4, menos 4. Tá? Se eu calcular o determinante da matriz hessiana no ponto 0, 0,
que a gente tem? Determinante 0 vezes 0 dá 0, menos, aí eu multiplico as diagonais secundárias, menos 4 vezes menos 4, tá? Diagonal principal que é 0, menos 4 vezes menos 4. Vamos lá, menos 4 vezes menos 4 dá 8, ok? Desculpa, 16. 4 vezes 4, 16. Menos com menos dá mais. Dá mais 16. Com esse menos, dá menos 16. Tá? Negativo. Então perceba que o determinante da matriz hessiana, 0 vezes 0 dá 0, menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Com esse menos da fórmula do determinante, dá menos 16. Então o D é negativo. Se o D é negativo, eu nem preciso olhar o primeiro elemento. Tá? Se o D é negativo, com certeza esse 0,0 é ponto de célula. Com certeza esse 0,0 é ponto de célula, ok? Porque o determinante deu negativo. O determinante da hessiana nesse ponto 0,0 deu negativo, então ele é ponto de célula. Agora vamos ver para os outros pontos críticos, que é o 1 e o menos 1, menos 1. Vamos lá, então a gente vai usar o 1. Vamos calcular a hessiana no ponto 1, 1. Vamos colocar aqui quem que é a hessiana, só para a gente lembrar aqui, ó. A hessiana no ponto xy deu o seguinte. Deu menos 4 aqui, menos 4 aqui, né? Isso vai ser sempre menos 4. Aí deu 12x² e 12y², né? 12x² e 12y², tá? Vou colocar nesse slide só para a gente lembrar. Aí eu quero a hessiana no ponto 1. Troca, ó, tanto o x como o y por 1. O x vai virar 1, 1 ao quadrado é 1 vezes 12 dá 12. Aqui é menos 4, aqui é menos 4. E aqui troca o y também por 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 2 dá 12. 12. Ok? Se eu for calcular o determinante da minha matriz hessiana no ponto 1, 1, vai dar o quê? Vamos fazer direto? O produto da diagonal principal, 12 vezes 12 dá 144, menos o produto da diagonal secundária, menos 4 vezes menos 4, dá mais 16. Então vai ficar 144 menos 16. 144 menos 16 dá 128. Então, nesse caso, vai dar 128. Olha só, o que a gente chegou? O D for positivo e o primeiro elemento da matriz hessiana, que é o D2f dx², da matriz hessiana no ponto 1, que deu 12, também é positivo. Então, se o D é positivo e esse deu positivo, quer dizer o quê? Que o 1 é o quê? Lembra? Positivo. Eu olho lá, se o primeiro elemento for positivo, é mínimo, né? É mínimo local. E aí a gente tem o seguinte, vamos fazer agora a conta do outro ponto crítico, que é o menos 1, menos 1. Vamos calcular a hessiana no ponto menos 1, menos 1. Então, vamos lá. Na matriz hessiana, troca o x por menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Vezes 12 dá 12. Aqui é menos 4, não tenho que trocar. Aqui é menos 4, não tenho que trocar. Aqui troca o y por menos 1 também. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Vezes 12 dá 12. E se eu calcular o determinante da matriz hessiana no ponto menos 1, menos 1, ok? Percebe que ficou igual aqui, né? Também vai dar 128, né? Também vai ficar 12 vezes 12 dá 144. Menos 4 vezes menos 4 também mais 16, né? 144 mais 16 também dá 128. Então, eu também vou ter que o D é positivo. E eu também tenho que o primeiro elemento da matriz hessiana, que é o D2f dx2, no ponto menos 1, menos 1, também dá 12, que também é positivo. Aí é o seguinte, porque eu falei que se o determinante deu positivo, eu olho o primeiro elemento. Se é positivo é mínimo, se é negativo é máximo. Nesse caso é positivo. Então, nesse caso, o menos 1, menos 1, também é mínimo local. Ok? Então, olha só, eu tinha 3 pontos críticos. Nesse ponto crítico, 0, 0, o teste falou que é ponto de célula. Nesse ponto crítico, 1, 1, o teste falou que é mínimo local. Nesse ponto crítico, menos 1, menos 1, o teste falou que é mínimo local também. Se você pegar o gráfico dessa função, vamos ver o gráfico dessa função para terminar a aula? Esse daqui é o gráfico dessa função. Aqui, ó, ele é o menos 1, menos 1. E aqui é o 1, 1. No ponto 1, mínimo local. No ponto menos 1, menos 1, mínimo local. E no 0, 0, ó, aqui é um ponto de célula. Por que é um ponto de célula? Isso daqui parece uma calça, um dente, né? Esse gráfico, né? Lembra um dente ou uma calça. Né?
Por que esse ponto de cela? Porque se você olhar nesse sentido aqui, ele vai ser mínimo. Se você olhar nesse sentido aqui, ele é máximo. Então perceba que o 0, 0 é ponto de cela, como o teste já havia dito. O menos 1 é um ponto de mínimo e o 1 é um ponto de mínimo, como o teste havia dito. Ok? Então ficou mais claro esse teste aí, desse teorema, para ver quais... Primeira coisa, quais são os pontos críticos quando a segunda derivada é zero. E como que eu passo o teste segundo esse teorema para ver se esse ponto crítico é máximo, é mínimo, é ponto de cela, tá? Ou nesse caso, tem alguns casos que esse teorema não consegue falar o que é. Aí a gente precisa ver de uma outra forma, através de um outro teorema, tá? Mas por essa aula a gente vai ficar nesse teorema mesmo. Espero que tenham gostado. Abraços e bons estudos a todos.